Olá, família do Papo 28, eu sou a Esther. Eu sou a Sara. E eu sou o Vitor. Bom, família, como vocês sabem, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo 28. E hoje nós temos a presença ilustre do advogado Edilson Barbosa e da nossa professora da Sala de Recursos, Patrícia. É um prazer ter vocês aqui. Doutor Edilson, a gente sabe que além de advogado, o senhor é professor. Qual seria a sua formação? Eu sou formado em Física, professor de Física. Vocês gostam de Física? A gente ainda não tem essa matéria, a gente vai começar a ter no ensino médio. Então eu sou professor de Física, Matemática e depois Direito. Eu sou formado em Direito, tenho pós em Direito Eleitoral, Direito Penal, Direito de Processo Penal e também especialista em Direito dos Autistas, pessoas com deficiência. Doutor Edilson, a gente ficou sabendo que o senhor foi estudante de escola pública, certo? Sim. Qual a escola que o senhor estudou? Estudei na escola classe 11, de 1ª a 4ª série, na 6/8 Ceilândia Norte. Depois do ensino 5ª série até o ensino médio, estudei no Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia, na Ceilândia Norte. E no outro ano voltei como concursado, como secretário escolar e estou até hoje nessa profissão. Eu acho que uma curiosidade que não só nós que estamos te entrevistando, mas todo mundo que te segue, que te acompanha. Como que era o aluno Edilson Barbosa naquela época? Caxias, eu só sentava até hoje, eu faço pós-graduação e agora eu quero entrar no mestrado, eu só sento ao lado do professor. E eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental, sempre lá, do lado do professor e da professora. Então eu não era do fundão não, eu sempre fui... Estudante de primeira linha. Não sou isso de primeira linha, mas a primeira fila até hoje eu gosto de ficar perto dos professores e nunca quis reprovar. Eu tenho um trauma que é aquele som do Globo Esporte. Quando dava aquele som, né, do Globo Esporte, eu saía correndo para ir para a aula para não chegar atrasado e ter boas notas e ter não reprovar. Então eu fui um estudante assim, às vezes hoje eu fico pensando, gente, será que eu era normal desse jeito? Na faculdade, por exemplo, eu comecei na Católica, terminei na Unip. Eu não tinha tantos amigos, colegas. Teve um dia, o último dia de aula, aí eu me lembro como hoje, eu estava lá embaixo, porque na Unip é lá no subsolo a lanchonete. E eu estava sozinho, sentado, sem amigos. Até hoje eu não recordo, e olha que nós ficamos 5 anos juntos, na verdade 4 anos e meio. Então eu não recordo nem dos colegas. Então pode ser que um dia eu faça o teste para ver se eu sou autista também, porque eu tinha poucos colegas, poucos amigos, e é uma das características, né? Socialização. Então eu sempre fui estudante dessa forma, sempre focado naquela disciplina, focado nas matérias e tentando ter nota boa. Bom, como já foi citado, o senhor é um baita advogado, defendendo aí uma causa muito nobre para todos nós, assim, da rede de ensino, que temos que ter essa consciência. E qual, assim, até para minha formação pessoal, como eu já disse, eu também gostaria de ser advogada, a gente gostaria de saber quais foram as suas maiores inspirações, as suas maiores influências para virar um advogado. Foi uma vez que eu fui eu fui convidado para ser do júri aqui da Ceilândia. E vocês sabem, você vai saber quando fizer o curso de Direito, que as pessoas são sorteadas pelo juiz para ser parte do júri. E eu todo dia era sorteado. E eu podia até desistir, porque se você for todas as vezes, você pode desistir, pedir para o juiz te tirar. Mas eu sempre quis ficar. Então foi um momento onde eu aprendi o direito, aprendi os direitos humanos, aprendi a se colocar no lado da vítima e colocar também do lado do autor. Muita gente fala que direitos humanos não existe e tal, mas na hora de você executar, na hora de você estar no direito, você entende os dois lados. Então foi um momento que eu entrei nessa área jurídica, foi devido a estar no júri popular aqui da Ceilândia. Bom, senhor Edilson, o que é o MOAB? MOAB é o Movimento Orgulho Autista Brasil. É uma entidade que existe desde 2005. Ele foi fundado por mães e pais de autistas e alguns autistas. Fizemos maioridade, 18 anos. Agora, no dia 18 de junho, vamos fazer 19.
O Dia do Orgulho Autista é um dia que está no calendário do Brasil, é um dia em que o Brasil comemora e também discute a conscientização do autismo. E tem o dia 2 de abril, que é o Dia Internacional, mas no Brasil é o dia 18 de junho. Então o MOAB foi fundado nessa data, tem um trabalho para o Brasil, para os autistas, muitas leis, a gente trabalha para conscientizar as pessoas, principalmente o próprio autista e as famílias. E eu digo a vocês, família, escola e o autista tem que caminhar juntos. E a escola, quando a gente diz escola, são os alunos, os colegas dentro da sala de aula têm que entender o que seria ser o autismo, os professores precisam entender, a equipe pedagógica, aí diz os coordenadores, a direção, e aceitar a família. A opinião da mãe é importante. Muitas escolas têm problemas de aceitar a família dentro. Então, eu digo a vocês, nas palestras que eu faço por aí, e nas experiências, porque quando assumi o MOAB, eu tenho visitado alguns estados brasileiros. E é tudo a mesma coisa. Não tem diferença não. Eu fui lá no sul, já fui no sudeste, Rio, São Paulo, já fomos em Minas, já fomos em alguns estados do sul, no nordeste, todos são iguais. E eu digo a vocês, escola e autista é uma combinação bombástica. Vocês não imaginam quão difícil é essa relação. Então existe agora o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que eu peço para vocês lerem, conhecer. Esse parecer, ele tenta aproximar esses três entes, que é o autista e a família, a escola e os terapeutas, porque não existe, autista sem as terapias, e aí é onde diz a saúde. Então a gente precisa de unificar isso, e nós estamos agora numa transição, digamos assim. Nós não sabemos ainda como lidar com o autista. A família, a sociedade. Agora mesmo eu vim de uma escola onde um professor agrediu um aluno autista. Falando em agredir mesmo, ele foi devolvido, a regional, a escola devolveu ele, já tem outra professora no lugar, tem um boletim de ocorrência e tudo mais. E isso é fruto de não conhecer. Então a gente precisa conhecer. Esse debate aqui é bom para isso, porque vocês conheçam um colega que é autista, como é que ele se comporta, ela se comporta, né? Então precisa de conhecimento. Então o MOAB serve para isso, de unificar essas três grandes, vamos dizer assim, três grandes influências para melhorar o dia a dia de um autista. Certo. O senhor pode explicar para nós o que é autismo? Sim, o autismo seria uma condição, não é uma doença, é uma condição, apesar de ter CID. O médico é que diz se você é ou não é autista. Nós temos uma lei, é a Lei 12764 de 2012, e lá diz também o que seria ser autismo. Então, se vocês lerem lá o artigo 1º, artigo 1º, o inciso 1 e 2, lá vai ter resumido o que seria ser autista para que o médico possa laudar. Principalmente a pessoa que tem a dificuldade das relações sociais. Aqueles que têm muitas estereotipias, por exemplo, lá está dizendo. Aquele ou aquela que tem a dificuldade da conversa, principalmente no nível 2 e 3. Muitos autistas são não verbais, no nível 2 e 3. Tem a questão do nível 1, que antes chamava de Asperger, não é mais Asperger, mas esse autista geralmente são autistas de grandes funções, A imprensa e os seriados mostram muito isso, O autista que se sobressai e tal, é um grau também do autismo. Então, por isso que chama transtorno do espectro autista. Cada autista com as suas dificuldades, com as suas habilidades, com as suas conquistas, com a sua coisa boa também que tem, e muito. Basta você saber qual é e incentivar e fazer com que ele se desenvolva naquela habilidade que ele ou ela tem. Então o autismo seria isso, pessoa que precisa de conhecer. Cada dia você conhece mais sobre ele e sobre ela. E vale a pena conhecer. Demais. Bom, e quais são as dificuldades enfrentadas por um estudante autista?
Primeiro, laudo. Brasília, nós temos um problema seríssimo, não cumpre a lei. Essa lei, pessoal, ela foi aprovada lá no Congresso e lá está dizendo que o autista tem direito ao laudo precoce. E nós não temos aqui no Distrito Federal. Nós não temos a porta de entrada. E quando tem o laudo, as terapias no SUS, será que tem? Todas as terapias que o médico passa, prescreve? O terapeuta ocupacional, a psicóloga, o fono, né? a psicopedagoga. Então, são terapias que são necessárias. E aí é a maior dificuldade aqui no DF. Nós lutamos para ter centros de referência de atendimento aos autistas, com profissionais capacitados nas áreas que precisam para estabilizar essa criança, esse adolescente ou esse adulto, que tem adultos autistas também, até idosos. O autismo não tem cura. As pessoas nascem criancinha, vai crescendo, chega à fase idosa e precisa das intervenções, das terapias, as medicações. A lei diz que é gratuito pelo SUS, mas o Distrito Federal, nós consideramos que o DF virou as costas para os autistas. E quem conhece autista em Brasília sabe disso. Chega diariamente mães sofrendo, chorando, querendo uma saída e nós não temos aqui no Distrito Federal ainda. Tem algumas medidas paliativas, mas não resolve pelo número de pessoas autistas que tem e de diagnóstico que falta ainda fechar. Então esse é o pior problema do autismo aqui no DF. Doutora Patrícia, a gente gostaria que a senhora também, como a senhora é professora da nossa sala de recursos, a gente queria saber se a senhora também gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Edilson. Gostaria sim, prazer estar aqui com vocês hoje no Papo 28, estou muito orgulhosa de vocês, estudantes aqui da escola, prazer em conhecer o doutor Edilson. Eu gostaria de saber o que levou o senhor a se interessar pelo autismo. O autismo chegou na nossa vida sem pedir, entrou e sem pedir licença, com o nascimento do nosso filho Vinícius, que está aqui conosco, hoje com 20 anos. Uma vez autista, sempre autista, não falei? Só que o Vinícius hoje, ele tem 20 anos, é autista, mas está no 7º semestre de Direito. Então, olha, cadê a câmera? É essa aqui? É essa aqui. Então, vocês que estão nos ouvindo, pais, mães, invistam em seus filhos. Dá certo. A dificuldade é grande, mas se vocês investirem, está correto. Então, nós entramos nessa vida do autismo com o nascimento do Vinícius. Nós não conhecíamos, nós não sabíamos onde era, aonde ir, e foi a internet, nós colocamos lá autismo. O que é isso? Aí veio o Moab e teve um desabafo autista, e nós fomos. Foi onde a gente conheceu o Moab, por isso que a gente investe no desabafo autista. Lá nós encontramos pais, mães, meninos que são autistas e não sabiam de nada, como ir, aonde recorrer. Eu lembro quando ele fez 1 ano, a gente não sabia, a gente fez aquela festa, todo mundo alegre, satisfeito. Quando terminou a festa, ele ficou internado. Nós não sabíamos como era. Então, precisam das pessoas, ao conhecer, buscar conhecimento. E com conhecimento ajudar e auxiliar. Porque se deixar, passou o tempo das intervenções, essa pessoa não vai ter uma vida saudável e pode só ser que atinja lá na frente. Então o autismo foi isso. E a partir da ida ao direito, também a gente foi tendo que judicializar muita coisa. Hoje, muita coisa no autismo é judicializada. Porque não tem no SUS, aí você precisa de judicializar para o Estado oferecer. E quando você tem plano de saúde, vocês estão vendo aí, né? O Moab teve que entrar junto com a Frente Parlamentar do Autismo, agradecer até o deputado que é presidente lá da Frente Parlamentar, nos auxiliou, e o deputado Eduardo Pedrosa, e que nos ajudou, e a gente judicializou, e os planos de saúde, principalmente a MIL, voltou com os autistas para ter direito aos seus tratamentos. Pasmem, unilateralmente os planos de saúde cortou os autistas, olha só, em pleno tratamento. Então nós entramos no autismo por isso, e a gente auxilia. Meu telefone é à disposição, tem as pessoas que pedem auxílio e a gente indica, orienta como fazer. Então, é todo mundo se ajudando. Então, o autismo entra na vida. E quem está nos ouvindo aí, pessoal,
os estudos mostram, daqui a algum tempo, quem não tem um autista na família vai ter, tá bom? Então, conheçam, ajudem, dê palavra de apoio, fala que vai melhorar. Conscientizem-se, essa é a palavra. Bom, doutor Edilson, como tem sido a reação das pessoas com o trabalho no ar? Houve algum momento marcante no seu trabalho que o senhor possa nos contar? Todo dia tem um momento marcante. Hoje mesmo eu fui lá numa escola, nós fomos numa escola de Samambaia, e a gente orientou, colocou as famílias, né? Tava o pai e a mãe, apesar de estarem separados, mas na hora do vamos ver, tá os dois juntos lá tentando colaborar. Então é todo dia, sabe? O autismo é um mundo que vocês não imaginem como é. Dia mesmo dessa semana, uma mãe, ela foi ao grupo, que a gente mantém um grupo, tinha uma semana já atrás de um dentista para o filho autista de 11 anos, não verbal, que ela não tinha nenhum dentista que cuidasse, tratasse dele. Aí ela colocou no grupo, veio várias sugestões de dentistas que cuidam de autista nível 3 de suporte, que vai ajudar. Eu até anotei também, né? Então isso é bom. Então o autismo é todo dia. Agora, um fato que marcou foi quando a gente conseguiu levar um pai para aceitar. Porque a maioria dos pais abandonam, viu, pessoal? A maioria são mães solos. No autismo a gente tem esse problema. A gente até parabeniza você que é pai, que ainda continua com o seu filho, com a sua esposa. Mesmo que não for esposa, mas que estejam separados, mas dê a atenção devida, o suporte que precisa. Então, assim, foi um caso desse, no qual a gente conseguiu fazer com que um pai entendesse e que até voltaram a viver juntos, porque ele achava que era frescura, que não era assim, que era manha do menino, ela botava manha. Então precisa de conhecer. Ao conhecer, certamente a gente consegue aí ajudar a criança, porque ela precisa de apoio ali naqueles momentos, principalmente quando está desorganizado ou em crise. Bom, qual é a importância da educação e da conscientização do direito da pessoa com deficiência? Olha, o Brasil, ainda bem que tem muitas leis que apoiam as pessoas com deficiência. E o Brasil é signatário de um tratado internacional desde 2009. A Presidência da República trouxe para cá, assinou, e o Congresso Nacional aprovou, né, que se aprova nas duas casas vira tema constitucional, e foi aprovado. Então, desde 2009, o Brasil é signatário dos direitos da pessoa com deficiência. E resultou em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Brasil tem esse sucesso, está ali o nome, ó, esse sucesso para tratar pessoas com deficiência. E o autista, desde 2012, é também pessoa com deficiência. Então, tem vários direitos, várias leis que a gente precisa tirar do papel. E estamos conseguindo tirar, com dificuldade, mas estamos. Só conseguimos com conscientização. Então, aqui na escola, devem ter alguns alunos que são pessoas com deficiência, né? Sim. Então, eles são pessoas de direito, têm vários direitos. Como, por exemplo, passe livre. Não paga para metrô e ônibus. Tem muitos que não conhecem. E o autista também. Vaga de estacionamento, já viram? Aquelas vagas de estacionamento, o autista tem direito e a pessoa com deficiência. BPC, que é o benefício de prestação continuada no salário mínimo. É claro que tem a renda per capita. Tem vários direitos. Tratamento diferenciado na escola. A escola tem que entender as dificuldades daquele autista ou daquela pessoa com deficiência. Turma reduzida, fazer a prova separada ou diferenciado. Com mais tempo. Tem até uma lei agora para, até nos concursos e no Enem, o autista tem mais tempo. Qualquer seleção, inclusive nas escolas militares. Então, assim, o Brasil tem ele consegue proteger. Agora as pessoas têm que conhecer e garantir esses direitos. E se não tiver os direitos, judicializar. Porque quem deu o direito foi o Poder Legislativo. E é difícil passar uma lei. Câmara, Senado, depois sanção presidencial. Depois da lei aprovada, ela tem que ser executada. Por qual poder? Executivo. Prefeitos, governadores e presidência da República.
E se não implementa, aí vem o outro poder, que é o judiciário. Senhor juiz, lá em Brasília, o governador, não importa o nome, é governador. Hoje é ibanês, né? Depois vai ser um qualquer. Antes teve o Roriz, que nem está vivo, já passou a Arruda, já passou a Abadia, já passou o Hollenberg, a Guiné. O nome não importa, importa governo. Então o governo do Distrito Federal não implementa, aí a gente judicializa e aí o juiz manda garantir aquele direito. Por isso que é importante essa questão de conhecer os direitos das pessoas com deficiência e o autista também. Bom, quais são os planos futuros para o Moab? Está sempre ao lado do autista e das suas famílias, principalmente das mães. A gente não pode deixá-las abandonadas. Essas mulheres, elas precisam do apoio não só da sociedade, mas do Estado. São mulheres que se anulam, não conseguem trabalhar porque é o dia dele em terapias. A gente chama de menino mochila, já ouviu falar? Bota a mochila nas costas do menino e fica o dia inteiro atrás de terapias. E como o DF não oferece pelo SUS, aí elas pagam um plano de saúde e ficam de clínica em clínica tentando estabilizar. Então, o Moab quer sempre estar ao lado dessas pessoas e garantindo os direitos. A gente não é uma clínica igual a algumas entidades que a gente parabeniza. A gente defende direitos. E a gente quer que todo município brasileiro tenha um Moab ou qualquer entidade para as mães se organizarem e batalhar por direito dos seus filhos. E os autistas, quando tiverem maiores também, possam se organizar também e ir atrás dos seus direitos e não deixar nenhum direito a menos, sempre a mais. Bom, doutora Edilson, professora Patrícia, foi uma presença ilustre, assim, é muito gratificante pra gente ver vocês prestigiarem o nosso segundo episódio. E a gente gostaria de saber se algum dos dois, ou até mesmo os dois, teriam algum recado pro pessoal que está nos assistindo. Teria. Eu gostaria que as pessoas aprendessem a conviver com as diferenças, né? Cada um tem o seu jeito de pensar, de agir e tá tudo bem, né? Ser normal é ser diferente. Muito bem. E eu gostaria de pedir aos autistas, às mães, que se organizem. Procurem aí onde vocês estão nos ouvindo. Qual é a entidade que representa os autistas? Se juntem. Façam com que esses direitos que eles tenham sejam implementados. E não aceitar nenhum tipo de discriminação. Essa é nosso último recado. Fiquem juntos. Separados somos fracos. Juntos somos fortes. Bom, família do Papo 28, nós nos encerramos por aqui. E daqui a 15 dias nós vamos retornar com um novo episódio. Nos sigam em todas as nossas redes sociais, onde tem reels todos os dias. Muito obrigada!